Olá, boa noite a todos e todas. Vamos começar uma live agora com Ricardo Lengruber, meu xará, mora no Rio de Janeiro. O Ricardo Lengruber é doutor em teologia, ele é um estudioso da literatura, é um homem, e nós vamos conversar hoje sobre Bíblia. Eu quero provocá-lo, a gente pensar, eu e ele, sobre as questões que envolvem a Bíblia, perguntas que nós temos a respeito da Bíblia, infalibilidade, inerrância, conceitos dessa magnitude aí, como é que a Bíblia entrou na nossa cultura. Vamos aqui, eu já estou em Gruber. Seja bem-vindo, deixa ele entrar. Vocês, todos e todas que estão conosco hoje à noite, deixa eu pedir que você acione esse papagaiozinho aí, essa pipa, esse triângulozinho que tem no pé da página de vocês, para convidar outros e outras a entrarem e conversarem com a gente. Tá bom? O Ricardo tá se conectando aqui, estou esperando só... E o nosso tema hoje é Bíblia, né? Nós vamos conversar sobre a Bíblia e vamos conversar sobre o que significa, né? Falar em inerrância bíblica, entender um pouco como é que a Bíblia chegou até nós e o que é que... Opa! Tudo bem, companheiro? Seja bem-vindo. Tudo bem, Ricardo? Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você, com toda a sua turma aí do Instagram. E, bom, é uma alegria também. Vamos esperar a turma começar Claro. A entrar. Pessoal, de novo eu quero convidar todos vocês a divulgarem essa live. Tem aí no pezinho da página de vocês, do Instagram, tem uma espécie de uma asa delta. Clica nessa asa delta, que assim você convida outros e outras a participarem conosco aqui dessa conversa, desse bate-papo que eu vou ter com o meu xará Lengruber, lá do Rio de Janeiro. O Ricardo, eu queria que você se apresentasse para a turma que está aqui no Instagram, desse aí um pouquinho da sua história de vida para a gente poder conhecer você. Muito bem, Ricardo. Primeiro, muito obrigado aí pela alegria de dividir esse espaço aqui com você, batendo um papo sobre um tema que é tão interessante para nós, né? Que é a Bíblia, né? Afinal de contas, cristãos, especialmente cristãos evangélicos, têm na Bíblia um fundamento muito importante da sua fé, né? E a gente vai conversar sobre isso. Bom, Ricardo, eu sou metodista, sou pastor da Igreja Metodista aqui no Rio de Janeiro, trabalhei em algumas comunidades, tanto na região metropolitana do Rio, quanto na zona rural também do estado, interior do estado. Eu vivo em Nova Friburgo. Friburgo é a cidade serrana do Rio, onde eu nasci. Além do pastorado, eu sou professor, na verdade. Aliás, eu costumo dizer que, a rigor, eu sou professor, né? Essa é a minha profissão. E estou já há 20 anos, 21 anos praticamente, nomeado pelo bispo da Igreja Metodista aqui no Rio de Janeiro para o seminário, né, para a casa de formação de pastores, pastoras. Durante muito tempo, nosso seminário foi uma faculdade de teologia, a Faculdade Bennett. Depois houve problemas institucionais, voltamos a ser um seminário, uma espécie de um curso livre. Eu tenho formação na área de História, eu tenho uma licenciatura, é a minha formação original, e também o bacharelado em Teologia. E depois segui outros caminhos dentro da teologia, estudando Bíblia. Tive o privilégio, tanto no mestrado quanto no doutorado, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC, de ser orientado pelo saudoso padre Buzon, que é um dos maiores especialistas no mundo na área de assiriologia, literatura acadiana, legislação, e por isso acabei me enveredando muito
por estudar o Pentateuco, especialmente a parte legislativa, as traduções, as conexões desses textos com textos também muito antigos de outras tradições. É um pouco da minha jornada, digamos assim, com a teologia. Eu costumo dizer que a teologia é o que alimenta a gente, né? Faz a gente conseguir superar cada dia e viver com bastante alegria. É um pouco isso. Atualmente, algumas pessoas estão me chamando de desequilibrado por conta disso. Eu voltei para a faculdade na qualidade de aluno, estou fazendo direito, né? Estou me encaminhando aí para metade do curso já. Eu acho que talvez por conta daquela memória lá atrás de estudar tanto texto legislativo, eu sou uma pessoa também, eu sou uma pessoa muito envolvida com política pública, administração. Gosto muito dessa área e o direito naturalmente é um imperativo, né? Estou lá me dedicando, estudando, carregando mochila todo dia para a faculdade. Que legal, que legal. Quer dizer, depois do doutorado você volta para um bacharelado, né? Isso aí, isso aí. E com alegria, porque a gente descobre o seguinte, apesar de pouco tempo, né, são 20 anos aí, esse interregno, mas muita coisa mudou, a garotada é outra, e eu tenho a perspectiva do professor, né, sentar ao lado deles e ouvir a partir da ótica do estudante faz toda a diferença, tem feito toda a diferença para mim. Que legal, que legal. Eu, às vezes eu penso, até sou bem mais velho do que você, mas eu tenho, assim, alguns sonhos, né, não realizados. Né? Eu gostaria muito de fazer jornalismo. É uma área que me cativa muito, o jornalismo, o texto, o jornalismo investigativo. Então, mas eu acho que já passou da hora. Já passou não, dá tempo ainda. Eu não escrever, você escreve, então já é meio caminho andado. Eu adoro ler, eu adoro estudar, eu não tenho problema nenhum de colocar a bunda numa cadeira e passar 4 horas lendo, estudando. Então, eu acho que vou seguir mais ou menos nessa vibe aí, mas como autodidata. Ótimo, ótimo. Com autodidatismo. Ricardo, eu queria começar a nossa conversa. Sim. Porque a gente tá aqui com o título dessa live meio provocativo, né? É heresia não crer na infalibilidade das Escrituras, mas antes de chegar nesse conceito de heresia, de infalibilidade, etc., eu queria que a gente desmistificasse um pouco a ideia da formação da Bíblia, né? Desmistificar no sentido de que as pessoas têm uma ideia de uma organização da Bíblia meio assim divina, né? meio vinda de cima para baixo, como uma espécie de um download celestial na cabeça de alguns autores e autoras. Ótimo. Como é que a gente primeiro pensa a Bíblia a partir dessa ótica aí que eu acabei de provocar você? Bom, Ricardo, eu queria começar dizendo o seguinte, eu acho perfeitamente compreensível, né, que nas tradições religiosas ao longo do tempo se crie toda uma aura em torno dos seus textos, né, seus textos matrizes. E com a Bíblia, tanto na tradição judaica, nas muitas tradições judaicas, nas muitas tradições cristãs, não é diferente, né? Porque, em certo sentido, o homem, a mulher religiosos são aqueles que procuram algum sentido para a vida, procuram algum tipo de significado para a sua própria existência, né? Uhum. Mesmo que isso não esteja completamente elaborado, completamente colocado, né? Até mesmo para a própria pessoa, mas no fundo é isso que a gente busca, né? A gente está buscando sentido. E eu acho que uma palavra irmã da palavra sentido é a palavra segurança. Então, num mundo de tantas inseguranças, né, numa existência tão insegura como é a existência de qualquer ser vivo, né, a questão é que nós temos consciência disso, né, então a gente acaba olhando para a nossa existência com muita insegurança. Alguns portos seguros, eu acho que a gente busca meio que espontânea, naturalmente. Agora, como de fato
toda e qualquer busca por segurança, ela pode se absolutizar de uma forma tal que ela acaba descambando, digamos assim, para uma espécie de totemismo, né? Ou seja, aquela ideia de que você tem um totem, você tem uma segurança fora de si, você se apega àquilo como uma verdade absoluta. Eu penso que a história da leitura, da interpretação, da utilização da Bíblia, né, ao longo dos séculos, ela, em alguns círculos mais, outros círculos menos, ela acabou se aprofundando nessa direção. E a Bíblia deixou de ter esse vigor, esse frescor, e passou a ser utilizada de uma forma mágica, de uma forma... Você usou uma expressão um pouco mais contemporânea, essa ideia do download, né? Ou seja, essa coisa mecânica que eu tenho e eu simplesmente abraço. Não. A Bíblia é, para começo de conversa, uma biblioteca, não é um livro, né? E uma biblioteca muito pouco homogênea. Nós temos dentro daquilo que a gente considera como o cânon, né, as regras que colocaram os livrinhos ali arrumados daquela forma, a gente tem textos de todas as naturezas, textos narrativos, textos poéticos, textos legislativos, nós temos histórias, temos mitos, narrativas fantásticas, lendas, folclore do povo de Israel, relatos, pregações, orações, lamentos, lamúrias, enfim, apocalipses, né? Há, enfim, ali uma infinidade de textos que reverberam a riqueza da cultura daqueles povos ali do Oriente Próximo, notadamente o povo de Israel. E uma outra coisa, né, Ricardo, que eu acho que é sempre importante a gente reforçar. Um texto, isso que eu vou dizer é óbvio, né, que não caiu pronto e acabado. Um texto que foi sendo construído ao longo do tempo, mas isso, inclusive, dentro de cada texto em particular. Vou me permitir aqui utilizar um exemplo apenas para ilustrar. Se a gente pegar o livro de Gênesis, né, a gente tem dentro do livro de Gênesis pelo menos 3, 4 documentos originais diferentes que estão ali intercalados, interpolados, imiscuídos uns aos outros. Há uma construção editorial, né? Alguém que está nos ouvindo pode nos perguntar assim, mas onde está Deus nessa história toda, né? Onde é que está essa história da palavra de Deus? Acho que essa é uma reflexão que a gente pode fazer, né? E deve fazer, seguramente. Mas analisando fria, né? Analisando objetivamente a Bíblia como texto, é isso. Ela é resultado de um longo processo de tempo, em muitos lugares no espaço, e com uma riqueza cultural muito grande. O aspecto religioso, ele é determinante, não há dúvida nisso, né? Até porque culturas antigas são culturas que deixaram seu legado, sobretudo nas questões religiosas, do ponto de vista escrito, material de arte, pinturas, enfim. Mas não é só religião que está tratada ali, né? A vida humana está ali descrita, narrada, questionada, criticada amplamente, né? Porque o texto trata de pessoas, a verdade é essa. Na Bíblia não há super-heróis, na Bíblia não há pessoas... As interpretações que a gente faz das personagens ao longo do texto são muito superestimadoras ou subestimadoras. Mas o fato é que são pessoas como eu e você, somos pessoas como as mais de 115 pessoas que estão aqui participando conosco dessa sala de bate-papo. Eu penso um pouco nessa direção. Isso remete a duas perguntas que são muito comuns, que é a questão da autoria, né? Quer dizer, por muito tempo, as pessoas acreditaram, por exemplo, que o Pentateuco tinha sido ou havia sido escrito por Moisés, e parece-me que existem até tradições dentro do judaísmo que atribuem a Moisés alguns desses textos, e a cronologia, quer dizer, quando que esses textos foram realmente escritos, né?
porque assim, é preciso ficar consciente na nossa cabeça que a questão da autoria também deve ser levada em conta, né? Quem escreveu, como escreveu. E eu estava lendo, eu estou estudando essa semana, até para me preparar para essa live, o Queiruga, acabei de pensar aqui no Repensar a Revelação, né? Em que o Queiruga falou que muitos desses escritores nem estavam conscientes que estavam escrevendo um texto sagrado, né? Eles não estavam conscientes, até não havia uma consciência de que eles eram oráculos de Deus, né? Eles eram uma pré-consciência, né? Uma pré-consciência, né? Eu vou escrever isso aqui como um oráculo, como um profeta, né? Como um porta-voz do divino. Ele estava talvez narrando, ou compilando, ou escolhendo histórias da narrativa da oralidade, né? Que eu penso muito em textos bíblicos assim, um grupo, uma clã, uns beduínos, uns nômades lá, semitas, ao redor do fogo, o patriarca, o pai da família contando histórias, e como que essas histórias acabaram se incorporando na cultura, né? Então, fala um pouco aí da autoria para a gente. Olha, esses dois aspectos que você mencionou, eles são muito, muito relevantes, sim. Embora, eu vou falar sobre eles, mas embora eu pense que, do ponto de vista teológico, porque no final das contas, todos nós vamos fazer teologia com o texto, né? Mesmo sem ter consciência disso, a gente vai fazer a leitura do texto e a aplicação dele por conseguinte. Bom, o primeiro ponto, Ricardo, que eu acho que é muito importante a gente ter em mente, é que nós estamos diante de um texto escrito, mas um texto cujas origens são orais. Que significa dizer que, a exemplo do que você mencionou, é esse Sitzenleben, né? É essa situação ali que retrata bem o ambiente em que os textos nasceram. É um pai, é um ancião de uma tribo, de um pequeno povoado, é um pastor de ovelhas mais velho junto ali com o pessoal que está cuidando daquele rebanho, é um camponês mais experiente que é uma mãe de família dentro de casa, ensinando para os seus filhos. Aliás, a presença das mulheres, eu tenho sempre uma intuição ao ler determinados textos da Bíblia, eu digo assim, esse texto é intuitivamente feminino, ou seja, ele está na boca e na pena de homens, mas ele nasceu da experiência feminina, digamos assim. É isso. Então, são histórias contadas e recontadas, uma população que tem uma memória para a questão oral muito melhor do que a nossa, que fomos desaprendendo a gravar as coisas por causa do próprio livro escrito, por causa do computador, por causa das outras mídias todas. Então, esse é o primeiro ponto. Nós estamos falando de tradição oral. E isso não vale só para o Antigo, isso vale também para o Novo Testamento. Né? A memória que a gente tem sobre Jesus, né? Todo mundo que estudou aí o Jesus histórico, formação dos evangelhos, etc., parte muito dessa ideia. Né? As comunidades têm uma memória sobre Jesus. Por isso, aliás, que a gente tem 4 evangelhos canônicos e outros tantos, algumas dezenas de não canônicos, porque Jesus visto sob muitas perspectivas. Então, esse é o primeiro ponto, a questão da oralidade. A questão da autoria, eu vou te dizer que a gente tem muito mais perguntas sobre isso do que respostas. Né? É muito mais fácil a gente dizer, e a gente não está dizendo isso hoje, há 10, 20, 30 anos. Isso está sendo dito há alguns séculos já. Que o Pentateuco não foi escrito por Moisés. Claro, a gente lendo ali o texto, se você for lá no texto em hebraico, a gente descobre hebraico de diversos momentos da história. Isso é razoavelmente simples de ser identificado. Um filólogo, um linguista do hebraico antigo, ele é capaz de saber o que é um hebraico do século VI a.C., o que é o hebraico do século IV a.C. A gente faz isso com a língua portuguesa, com o inglês, com o francês. As línguas antigas não é diferente, né? A experiência com elas não é diferente. Então,
Mas a gente não consegue dar nomes, muitas vezes, aos autores, às autoras, né? A gente consegue localizar o seu tempo, a gente consegue localizar se é uma pessoa que está mais próxima do palácio do rei, se é uma pessoa que está mais próxima do templo, se é um indivíduo com índoles sacerdotais ou proféticas. Essas grandes características são possíveis de serem levantadas. Então, isso, no fundo, Ricardo, e aí eu particularmente sou apaixonado por isso, no fundo, coloca um grande ponto de interrogação. Então, para quem está em busca de respostas absolutamente infalíveis, inerrantes e acabadas, isso dá uma desmontada geral, né? Eu brinco que, em geral, eu sou professor no primeiro período do seminário de introdução à Bíblia, né? E eu, no primeiro dia de aula, eu digo para os alunos assim, olha, muitos de vocês vão gostar de mim e alguns vão me odiar, porque a gente não tem todo o tempo do mundo, às vezes não tem toda a didática necessária, mas muitos vão ter os seus edifícios desconstruídos quando a gente se depara com essas questões. E só para concluir essa intervenção, Ricardo, você falou sobre a cronologia. Isso também é uma questão muito interessante, porque ao abrir a Bíblia, né, Gênesis, Êxodo, Levítico e assim por diante, eu não estou diante de uma narrativa cronologicamente encadeada, do passado para o presente, né? Há textos, isso do ponto de vista da narrativa e também do ponto de vista da construção dos textos. Eu não sei se só falando, assim, eu precisava aqui de um quadro de professor para mostrar coisa, mas a lógica é mais ou menos assim. A gente tem que pensar, em primeiro lugar, sobre que tempo o texto está falando. Por exemplo, o texto da criação do mundo. Ele está falando sobre um tempo imemorial, digamos assim. Mas é óbvio que esse texto não foi escrito no momento da ocorrência desse fato. Ele foi escrito em outro. Esse é evidente, né? Mas pensemos, por exemplo, então, num texto como o de Abraão, né? A história de Abraão, Gênesis 12, ali até o capítulo 25, por exemplo. Esses textos, eles retratam um momento, mas eles foram escritos e transmitidos em outro momento da história. E aí fica claro para a gente perceber o seguinte, às vezes mais importante do que o personagem e o tempo do personagem que o texto retrata, é o momento de quem conta essa história. O que é mais importante lá na igreja Bethesda é o sermão do pastor Ricardo Gondim no domingo, dia 2 de agosto, ou é o texto que ele utilizou para ilustrar a mensagem que ele deseja transmitir? Para quem está lá sentado no dia 2 de agosto, ele precisa e ele deseja ouvir sobre a sua vida, sobre o seu momento histórico, sobre os seus desafios, né? Como pessoa, como cidadão, como cristão, como família, etc. Então, textos de Abraão foram escritos e utilizados e pregados em outros momentos da história, que também não é um momento só, porque eu tenho tradições de Abraão numa determinada época, e eu tenho outras tradições de outras épocas. Então, isso tudo, Ricardo, nos coloca num grande caldeirão, com muitos tempos, com muitos espaços, com muitas pessoas, com muitas experiências, né? Eu acho que essa é a primeira grande riqueza da Bíblia. A Bíblia não dá para a gente segurar. Ela é plural e ela foge das nossas gavetinhas, né? A razão por que eu perguntei sobre a cronologia, obviamente, quem já leu a Bíblia toda sabe que, primeiro, a organização da Bíblia não é cronológica, ela é temática, né? Estão lá os livros tematicamente organizados. Mas a razão pela qual eu fiz essa pergunta é porque há uma gama de biblistas que coloca os textos escritos prioritariamente, ou majoritariamente, depois do exílio da Babilônia. Eles datam que a maioria dos textos foi escrito depois do exílio da Babilônia, que foi um
uma catástrofe nacional, por assim dizer, né? Uhum. E escreve, quer dizer, eu estou colocando aqui para que as pessoas entendam que, por exemplo, o Pentateuco, o Levítico, o Deuteronômio, não são textos logo após o exílio, o Êxodo, não são escritos logo depois do Êxodo, mas foram escritos bem depois, muito tempo depois, com o objetivo de explicar o texto, o Êxodo, né? Porque eu tenho alguns pensadores que eu leio que eles dizem o seguinte, que o evento fundante de Israel não é sequer Abraão. Né? O Abraão ele entra na história para explicar, é um flashback, se a gente puder usar essa linguagem mais contemporânea. Você está assistindo um filme e aí entra um personagem e aí você, para explicar aquele personagem, faz um flashback da vida dele. E que o Abraão entra na história de Israel como um flashback para explicar como é que Israel, que o texto fundante, quer dizer, o texto fundante não, tira a palavra texto, o evento fundante da identidade de Israel é o Êxodo. E o Êxodo é o evento fundante que é também um flashback que explica o desastre da Babilônia, né? Não sei se eu estou fazendo muita confusão. Sim. Quer dizer, teve o desastre que foi o exílio babilônico, e aí tem essa memória afetiva de que eles já foram um dia libertos e que está no DNA de Israel a libertação, a liberdade, e aí eles vão contar essa história da liberdade do Êxodo, e para explicar o Êxodo tem que começar com Abraão e começar com o Gênesis, né? Quer dizer, vai fazendo flashbacks e vai organizando aí essa narrativa. O que você acha dessa? Eu até, enquanto você começou a falar sobre isso, eu me lembrei aqui de um livro, olhei para a estante, achei. Eu vou fazer aqui uma citação. O título do livro em português é absolutamente infeliz. É esse texto que está aqui, eu não sei se você consegue ler aí. A Bíblia não tinha razão. Sim. Não sei se você já teve com esse livro nas mãos, se você já o leu. Porque tinha um outro livro, né? E a Bíblia tinha razão. E a Bíblia tinha razão, exatamente. Esse livro aqui que eu citei, na verdade, ele foi escrito por dois arqueólogos israelenses, o Israel Finkelstein e o Neil Silberman. O título do livro em inglês, Ricardo, você que fala bem inglês, The Bible Unearthed. The Bible Unearthed. Uma nova visão arqueológica do antigo Israel e das origens dos textos sagrados. Não tem nada a ver com e a Bíblia não tinha razão. Não é? Foi um trabalho editorial muito mal feito, aliás, eu não sei, não conheço a procedência da editora. Eu, por exemplo, jamais leria esse livro a partir do ele afasta. Mas por que eu estou citando esse livro aqui? A Bíblia é desenterrada, né? A Bíblia é desencavada, né? No sentido arqueológico. Ele é muito desconstrutivo, esse livro, porque ele mostra o seguinte, o Templo de Salomão, por exemplo. Durante muito tempo a gente não teve dúvidas nenhuma sobre a existência de um reino de Davi e Salomão, um reino que encontrou sua culminância com a construção do Templo de Jerusalém, o grande templo, aliás, que está quase que na memória psicanalítica do judaísmo, do cristianismo, essa coisa toda, né? Sião, a gente não precisa entrar em detalhes. Ele, no entanto, ele fazendo escavações no Templo de Jerusalém e fazendo correlações com os textos, sobretudo os textos de Samuel e Reis e os textos de Crônicas, ele chega à conclusão que as pedras que estão lá sendo desenterradas, elas não são do século X a.C., ou seja, elas não são do período davídico-salomônico. Elas são de um período muito mais recente, do período de Josias, por exemplo, Ezequias. Nós estamos falando do finalzinho do século VII, já chegando até o século VI, que é quando eclode o exílio da Babilônia. Então perceba que coisa curiosa, né? Se quando eu e você fizemos o seminário de teologia, estudamos, todo mundo que passou pela faculdade de teologia estudou John Bright, História de Israel, era um clássico, né? Aquela é uma história de Israel maximalista,
né? Ela parte do princípio que o texto relata o que aconteceu na história, grosso modo falando. Então, houve sim um tempo de Abraão, houve personagens como Abraão lá no segundo milênio antes de Cristo. Houve um êxodo lá por volta do século XII, XIII antes de Cristo. Houve um império davídico-salomônico no século X. Houve um cisma lá no finalzinho do século X, etc. E assim até culminar, digamos assim, com o exílio da Babilônia. O que esse texto e muitos outros, eu tenho aqui uma biblioteca de historiadores, etc., arqueólogos, mostrando o seguinte, no fundo a coisa aconteceu ao contrário. Nós temos uma sociedade, e aí eu já te respondo, não sei se exatamente concordando com você. Nós temos uma sociedade vivendo a experiência de um exílio, um reino mais ou menos organizado no pré-exílio, nós estamos falando do final do século VII a.C., início do século VI, é um período em que há um hiato de poder no Antigo Oriente Próximo, o Egito está enfraquecido, a Síria está enfraquecida, a Babilônia ainda está se levantando, há um hiato, e nesse momento há um reino, né? O reino de Judá, o Yehud, ali no sul da Palestina, uma província pequenininha, que se levantou, colocou o nariz de fora, e quando ela menos espera, ela é capturada pela Babilônia. E aí ocorre todo aquele processo, as lideranças são levadas cativas. E aí ocorre, Ricardo, um fenômeno, que é o fenômeno do seguinte, afinal de contas, nossos pais nos contavam histórias sobre o nosso Deus. Nosso Deus nos prometeu uma terra, e nós estamos fora da nossa terra. Nosso Deus nos prometeu um templo, e o templo foi destruído. Onde está a aliança que esse nosso Deus fez conosco? Então, o exílio, eu diria que ele é o elemento que starta, ele dinamiza a reflexão teológica de Israel. E eu não sei se eu estaria exagerando, né, não, sendo muito... Você está concordando comigo, foi isso que eu quis dizer. Sim, Foi falar desse jeito. Exatamente. O exílio da Babilônia, ele é o elemento, primeiro, que fez a amálgama de Israel com todas as diferenças. Porque quem ficou na terra disse assim, puxa, a terra nos pertence. E quem foi embora disse assim, não, nós somos missionários aqui fora para voltar. Então tem um conflito de terra. Afinal de contas, como é que a gente... as três grandes promessas dadas a Israel, a promessa da terra, a promessa do templo e a promessa do rei, elas foram desconstruídas no exílio da Babilônia. E é ali, na minha modesta opinião teológica, que nasce essa fé que superou os séculos, dada por Israel a todo o mundo ocidental, do qual veio o cristianismo, o islamismo, as grandes tradições filosóficas do Ocidente todas. Ou seja, foi na absoluta perda de tudo que havia como segurança que eles passaram a contar as suas histórias, Exatamente. Que eles passaram a registrá-las e passaram a encadeá-las de maneira sistematizada para fazer com que aquilo que parecia absolutamente sem significado do passado ganhasse sentido para eles naquele momento. E aí aparece uma figura como Abraão. Imagine um camarada, imagine só, Ricardo, você está lá 25 séculos atrás e você é um oficial lá do exército e você foi para o exílio. Só que no exílio, você não estava trabalhando forçado, você estava lá tendo a sua casinha, porque a gente tem uma pintura do exílio meio romantizada, né, para pior. E de repente diz assim, não, você tem que voltar. Você tem que voltar. Puxa vida, voltar para onde? Eu vou voltar para aquela terra de 50 anos atrás, de 70, eu não tenho mais ninguém lá, passou uma geração inteira, 2 gerações talvez, o que eu vou fazer? Mas, você sabendo que o seu patriarca, o seu ancestral na fé, Abraão, saiu para uma terra que Deus lhe mostraria, isso te motiva de uma maneira maravilhosa. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Como motiva aquele camponês que perdeu a sua terra? Como o boia fria que veio lá do Nordeste
em cima de um pau de arara para conseguir a vida em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro. Ou seja, essas motivações, o texto é muito potente nesse aspecto, né? Porque independente da sua historicidade, ele toca de uma maneira muito profunda na existência concreta dessas pessoas. Então, assim, eu não sei se eu vou ser reducionista, mas me permita um minuto. Isso mesmo. O que eu quero dizer é o seguinte, que a potência, eu acho que eu não soube me explicar, é que assim, o evento fundante dessa identidade é o exílio, e dentro das narrativas do exílio vem essa memória afetiva de que um dia nós fomos já libertos. Assim, isso já faz parte do nosso DNA. É isso. Aí vem o êxodo, aí vem a narrativa do êxodo. Isso. Porque... O êxodo, eu falei da história de Abraão, mas eu gosto de pensar no Abraão lá no final do exílio, né? O êxodo é essa memória que deu amálgama para o povo. Exatamente. Né? Nós éramos cativos numa terra estrangeira. E para você explicar o êxodo, você tem que ter um Abraão. Sim. Porque é a partir do Abraão... eu vou me permitir... se você ler... Você já reparou, Ricardo? Não sei se você já teve a curiosidade de fazer essa leitura. Com certeza já deve ter passado. Gênesis capítulo 12. É a história de Abraão. No versículo 17, olha que coisa curiosa. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. A primeira vez que a gente tem uma punição com praga. Isso aqui é um relato do Êxodo, aparentemente. Só que ele está na história de quem? Ele está na história de Abraão. E Abraão está onde? No Egito. Então veja como há correlações, né, das histórias narradas. Eu tive um professor que dizia o seguinte: você imagina Você deve ter conhecido o professor Milton Schwantz? Claro. Ele dizia assim: imagina a Quinta Sinfonia de Beethoven. Pam, 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 pam. Esse é o tema. Isso vai se repetindo ao longo da música sempre, né? Com variações em outros tons, com outros instrumentos, com outras intensidades. O êxodo é o pam, 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 sabe? É aquele tema central, marcante, que repercute na Bíblia o tempo todo. Repercute na história de Jesus, por exemplo. Né? E por aí vai. Enfim, só uma ilustração. Né? Não, isso é muito importante a gente falar, porque nós temos que... Eu acho que um dos exercícios que a gente tem de fazer as nossas leituras da Bíblia é exatamente desconstruir isso que você falou, né? Dessa cronologia, né? Ver um Abraão, e etc, etc. E a história evoluindo e caminhando até o exílio, né? E não fazer a leitura ao inverso, né? A partir do exílio é que nós vamos começar a ler lá o livro do Gênesis, né? É a partir dessa grande catástrofe que para o povo judeu foi e para esse camponês que tinha que voltar para casa depois de um tempo, por eventos históricos que não dependiam dele, ele tem que voltar para casa. Quer dizer, como é que ele cria essa narrativa interna de dizer o seguinte: não, eu tenho que voltar. Exatamente. Eu preciso voltar. Né? É muito interessante. E esse texto, né, essas tradições, eles precisam dar conta de uma série de questões. Porque quem ficou não quer receber quem saiu. Quem volta perdido. Né? Então, quando a gente lê textos, por exemplo, da tradição do jubileu no Levítico, ele é claramente a percepção de quem está na terra e precisa perdoar quem foi embora e perdeu a terra. E precisa voltar. Enfim, há conflitos, né? Eu diria, para usar uma terminologia moderna, conflitos de classe, conflitos econômicos, conflitos de terra. Eles estão ali presentes, né? Muito marcadamente. Mas eu penso nisso. O exílio é o centro gravitacional
em torno do qual a Bíblia gira. Exatamente. Isso não quer dizer que não existam textos pré-existentes, Uhum, pré-escritos. Né? uhum, Eles uhum. existem, né? Mas eles ganharam Eles são resgatados, são unearthed para poder fazer aquela. Exatamente. E eles são editoriados, né, vamos colocar dessa forma, da forma como eles estão na Bíblia, exatamente por conta daquele momento. Aí há detalhes, né? Por exemplo, se a gente pega o livro das Crônicas e a obra, né, historiográfica, especialmente Josué, Juízes, Samuel e Reis, a terminologia é um pouquinho diferente. Né? Enquanto que, por exemplo, no livro de Samuel há um texto sobre o templo em que aparecem os reis, os príncipes e os profetas. Lá em Crônicas isso muda, os reis, os príncipes e os sacerdotes. Né? Ou seja, é o mesmo texto, é o mesmo fato, mas a forma de abordá-lo tem muito mais a ver com os destinatários da mensagem, com o momento em que essa mensagem foi escrita. É nesse contexto, Ricardo, desculpa que eu falo para chuchu, é nesse contexto que aparecem os textos de Gênesis, os textos da criação. Né? Fica essa discussão, que na minha opinião é uma discussão enfadonha, uma discussão boba, de criacionismo e evolucionismo. Evolucionismo é teoria científica. Criacionismo não existe. Criação é um termo teológico. São coisas diferentes. São coisas completamente diferentes. Elas não podem ser colocadas sobre a mesma mesa. O texto bíblico, os textos, porque não é um, são vários, né, as perspectivas da criação, eles estão nesse contexto, no contexto do caos do exílio, no contexto da penúria, da indignidade humana. O texto resgata um cosmos, resgata uma ordem, resgata um autor dessa ordem toda, que é Deus. E não é qualquer Deus, olha que coisa curiosa, porque o Deus de Israel criou o Deus da Babilônia. O texto não diz isso de maneira flagrante, mas está lá. Ele não nomeia, diz lá, e no quarto Não, dia... tem muitos textos da Bíblia em que Deus, Deus reconhece a existência de outros deuses, né? Ele fala Sim, assim, me sim, sim. compare a eles, vai lá e me compare com eles. Os salmos, né? Mas esse texto de Gênesis 1 é tão interessante porque no primeiro dia Deus criou a luz. Então, para quem acredita que o Sol é a divindade suprema, já levou uma rasteira de início, né? Porque ele diz assim, olha, independente do Sol, a luz existe. Isso é um contrassenso físico, cosmológico hoje. Mas teologicamente faz todo sentido naquele contexto, né? De gente que estava apanhando e que dá a volta, digamos assim, naquela teologia dominadora do império. No quarto dia, o meu Deus criou o seu Deus, porque ele criou os luminares, um para governar o dia, outro para governar a noite. E mais, né? E mais, né, Ricardo? E no sétimo dia, ele descansou, ou seja, ele ainda fez greve, né? No final das contas, eu que tenho que trabalhar de sol a sol, de mês a mês, como súdito de um rei estrangeiro, que é o caso da Babilônia, eu agora, eu me espelho num Deus que dignifica o meu trabalho. A cada 7 dias ele para gozar a vida, para gozar o fruto do seu trabalho, para curtir aquilo que ele produziu. Olha que coisa maravilhosa, né? Exatamente. É muito lindo. Mas isso me remete a uma outra questão que eu acho que é muito interessante a gente discutir, não para resolver um problema meu, mas para resolver um problema que está aí no senso comum, na cabeça do povão aí, é essa palavra quase que assim, sagrada, né? Que é o cânon. O conceito de cânon, né? Que é o fechamento, que é a cristalização do texto. Ele é um conceito pré-cristão ou ele é um conceito cristão? Bom, Do em se cristianismo. tratando do cristianismo, ele
claro, né, ele é um conceito dos concílios da igreja ali naqueles primeiros séculos. Mas a discussão sobre cânon é uma discussão que antecede, né? Isso, eu queria falar sobre o cânon a partir do conceito de Antigo Testamento. Exatamente, exatamente. Primeiro que a gente tem textos da Torá, né? Só para a gente organizar, você tem no Antigo Testamento 3 grandes grupos de textos, né? Que são a Torá, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Depois um segundo grupo, que são os Nebiim, os profetas, né? E aqui é curioso porque a gente tem os profetas anteriores, Josué, Juízes, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, e os profetas posteriores, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel não está nesse grupo aí, e os 12 profetas menores, né? Oséias, Amós, Joel, Abodias, enfim, os 12 menores até lá, Zacarias e Malaquias. E temos um terceiro grupo de textos, os Ketuvim, né? São os escritos. E aí tem todo o restante, que a gente não mencionou. Eu tenho o livro de Esther, o livro de Ruth, das Crônicas, Lamentações, Eclesiastes, Salmos, Jó, Provérbios, outros textos, e o livro de Daniel, que é uma espécie de apocalipse do Antigo Testamento. Por que eu falei da Torá, dos Nebiim, dos Ketubim, né? Essa TNK, Tanar. É nessa ordem também que eles foram sendo incorporados ao cânon de Israel. Então, quanto mais para trás a gente tem, a Torá tem a sua precedência, depois são incorporados os profetas. Há um texto no Evangelho de Lucas, se eu não me engano, que ele diz assim, porque na lei e nos profetas. E há uma outra versão do texto que diz assim, a lei, os profetas e os salmos. Né? Já adicionou ali. O que se percebe é que quanto mais perto a gente está da era cristã, mais organizadamente foi ficando o cânon da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento, como nós denominamos, né? Já é um preconceito, né? Já é um preconceito já é um preconceito chamar de Antigo Testamento. Tem gente que chama de Velho Testamento. Velho, é pior ainda, né? Há uma tentativa de se chamar de primeiro. Eu gosto, assim, eu entendo perfeitamente que a gente chamar de Antigo, Primeiro Testamento, é um modo cristão de lidar com o texto. Mas eu acho que a gente tem que ter em mente a ideia de que esse texto não nos pertence. Esse texto pertence a uma tradição religiosa outra, que são nossos irmãos e irmãs da tradição judaica. Né? É ali que esse texto nasceu. Tudo bem, é um patrimônio da humanidade. Isso não pertence a uma família religiosa apenas, é muito maior. Mas seria muita presunção nossa, o Velho Testamento, enfim. Até porque velho dá essa ideia de ultrapassado. Né? Que aí vale mais umas 2 lives aqui para a gente conversar sobre teologia, ou seja, essa coisa da revelação, né? A leitura da lei. Mas basicamente é isso, sabe, Ricardo? Existe um concílio, só para terminar, existe um concílio na cidade de Yamniá, na Palestina, no ano 90 da era cristã. Portanto, pós a vida de Jesus, né? Só para a gente botar aí como um marco. Nesse concílio de Yamniá é que ocorre o fechamento da Bíblia hebraica como nós conhecemos. Né? E uma outra coisa muito rápida é que o cânon nunca foi tranquilo. Né? Textos tiveram muita dificuldade de entrar no cânon. Pense no livro do Apocalipse do Novo Testamento. Ele foi o último a entrar, entrou já lá pelo ano 300 e tal. Quando Lutero fez a reforma e a tradução da Bíblia, ele queria tirar o livro de Apocalipse do Novo Testamento. Apocalipse e Tiago, né? Que ele não gostava de Tiago de jeito nenhum. Exatamente. Então, e o cânon da prática, né, Ricardo? Porque convenhamos, quantas vezes você já ouviu pregação sobre o profeta Obadias? Né? Existe um cânon na prática, existem textos que nós lemos e existem textos que nós ignoramos, simplesmente. Não, tranquilo. Eu me lembro que o Jack Miles, naquele livro Deus, uma biografia... Uma biografia. Que para mim é um livro espetacular. O Jack Miles ele fala que quer dizer, essa decisão
de organizar a Bíblia numa encadernação só já é muito tardia, né? Sim. Porque a gente tem uma ideia de que no mundo antigo, até nos dias de Jesus, os livros eram como nós temos hoje, né? Os livros encadernados. Os livros não eram encadernados, eram rolos, eram papiros que às vezes ficavam encostados lá numa parede, né? Então, quando a gente tem o texto lá de Jesus que pega o rolo e lê o profeta Isaías, pegou lá um rolo que estava encostado na parede. Quer dizer, essa organização que a gente imagina, tanto da Bíblia hebraica como do Novo Testamento, ou do Testamento cristão, já é muito tardia, né? Já é bem recente na história. E uma organização que não é uma organização que também é plural, porque se a gente pegar a ordem dos livros no cânon hebraico, é uma. E se a gente pega o cânon cristão do Antigo Testamento, essa organização é outra. Tanto é que a gente termina com os profetas, enquanto que os profetas estão no coração, estão no meio da organização hebraica. Ou seja, há uma intencionalidade editorial, teológica, ao organizar o livro dessa ou daquela forma. Terminar o livro de Provérbios com a história da mulher virtuosa, que na verdade é uma guerreira, né? Porque aquele marido dela está em casa lá, paradão, e ela está correndo atrás. E depois desse livro, se seguir a história de Ruth no cânon hebraico, na nossa Bíblia não é assim, mas no cânon hebraico, o que é que se segue a Provérbios? É Ruth. Então, o livro ganha um outro colorido. E se você pensar que depois de Ruth se segue no mesmo cânon hebraico os Cânticos de Salomão, o Cantares de Salomão, que é uma história de amor, um poema ao encontro humano por excelência de um homem e de uma mulher, mais força ainda ganha o texto. Então também há aquilo que a gente falava lá no início do nosso bate-papo, que os textos têm várias camadinhas, mas a forma de organizar essas muitas camadas na grande prateleira que é a Bíblia, né, na grande biblioteca que é a Bíblia, também faz toda a diferença. Tá certo. Eu acho assim que a gente precisa desmistificar algumas dessas ideias que fazem aquilo que o Ricardo Gouveia chamou, o Ricardo Quadros Gouveia, que eu acho que você conhece bem, ele chama de bibliolatria, né? Esse dogmatismo, essa mistificação, essa fetichização da Bíblia, né? Como você fala de um cânon dentro do cânon, como que nós usamos a Bíblia ou instrumentalizamos a Bíblia para que ela caiba, ou para que ela valide, ou para que ela autentique aquilo que a gente quer que ela diga, né? Sem dúvida. E, Ricardo, tem uma questão que a gente sequer teve tempo de tratar, que é a questão das variantes desses textos. Sim. Não há um texto original. Aliás, um dos pecados da bibliolatria é achar que tem um texto original. O problema está na tradução, porque lá no texto original está tudo resolvido. Não, é lá que não está tudo resolvido. O problema nasce... Não, essa obsessão da exegese dentro do fundamentalismo de achar o texto original, porque ao achar o texto original você está com o texto sagrado, né? Então, existe uma obsessão assim, da exegese não para o enriquecimento do texto, mas para a sua validação como sendo um texto sagrado. Sem dúvida. A gente tem dezenas, centenas de variáveis do texto no Antigo Testamento. No caso do Novo Testamento, são milhares, né, de fragmentos, alguns muito pequenininhos, alguns poucos com o texto completo, né? O texto mais antigo que a gente tem organizado, hebraico, aramaico, grego, de Antigo e de Novo Testamento, data do século XI da era cristã. Né? Nós estamos falando do manuscrito lá de Leningrado, ou seja, nós estamos falando de metade da história do cristianismo com essa confusão dos textos todos.
qualquer pessoa que se debruça hoje seriamente, a Sociedade Bíblica do Brasil faz um trabalho sério com relação a isso, né? Outras editoras católicas, evangélicas no Brasil e no mundo fazem um trabalho sério sobre tradução. Elas se deparam o tempo todo com essas questões. E em alguns lugares é uma dificuldade de tradução, sintática, semântica, é uma dificuldade, digamos assim, científica. Mas em outros casos, Ricardo, eu acho que isso está diretamente relacionado a esse nosso bate-papo aqui, essa coisa da heresia, o tradutor tem que fazer uma escolha, porque ele pode traduzir assim ou assado, e ele faz uma escolha. Ou seja, ele previamente interpreta o texto para a gente que vai ler em português. Tá. Ó, para a gente não apressar, deixa eu só fazer uma pergunta para você. Você teria mais uns 15, 20 minutos? Tenho sim. É porque o Instagram vai derrubar a gente daqui a 5 minutinhos, aí a gente volta. Tá bom, derrubando a gente volta. E o pessoal que está nos acompanhando aí saber que a gente vai, para a gente não apressar a conversa. Então, aí agora eu queria que a gente passasse para conversar um pouco sobre o evento, o fenômeno do fundamentalismo, e a gente conversar um pouco, se a gente puder fazer, e você me ajudar a diferenciar o que a gente entende por ortodoxia, a necessidade de uma ortodoxia dentro da história do cristianismo. Houve essa necessidade por interesses do Império Romano, ou houve essa necessidade, quer dizer, da onde nasce essa necessidade do que a gente conhece como ortodoxia, e que lá no século XIX para o século XX vai ganhar um recrudescimento maior daquilo que a gente acaba chamando de fundamentalismo. Porque é daí que vem a ideia de heresia, dessa necessidade da cristalização do texto, do dogma, da doutrina. Quer dizer, não permitir, né, os desvios, as apostasias, as heresias, as discussões. Vamos conversar um pouco sobre isso, porque eu acho que isso é essencial para a gente pensar no tempo que vivemos. Bom, o tempo nosso vai derrubar a gente aqui, enquanto talvez a gente pudesse começar a próxima etapa aqui da live falando sobre isso. Você falou da... Só pegando esses minutinhos, você falou de Jack Miles, o Deus, uma biografia. Não sei se você conhece esse aqui. Esse livro, para mim, é do Jack Miles também, O Cristo, Uma Crise na Vida de Deus. É a sequência, né? É a sequência. Já que a gente está falando de heresia e de ortodoxia, esse aqui é uma boa receita para a quarentena, né? Dá uma lida na... né? Para mim, o Jack Miles é uma sacada, porque ele estudou, né, o texto como um crítico literário e não como um teólogo, sendo ele teólogo, que ele era jesuíta. Sim. Mas ele disse assim, eu vou fazer um exercício de me distanciar do tema sob o ponto de vista da teologia e vou fazer uma análise literária do texto, analisando a personagem, que é Deus, né? E como é que ele se situa. Eu achei sensacional. Mas a nossa live vai cair. Então, deixa eu dizer para você assim, nós temos mais só 1 minuto e meio. Nós vamos voltar daqui a 1 minuto, só o tempo de eu salvar essa live. E agora a gente vai entrar sobre a questão de heresia, de ortodoxia, Agora a gente vai entrar na live propriamente dita, que foi proposta. Agora sim, tudo foi introdução. Valeu. Tá bom. Então, pessoal, vocês que estão com a gente, todos vocês, voltem em 2 minutinhos. Eu só vou derrubar aqui e encerrar, guardar, porque eu vou guardar no meu Instagram essa live, e a gente volta já novamente, tá bom? Um abraço, a gente volta já. Boa noite, pessoal. Você que está chegando agora, esse é o segundo tempo de uma conversa que eu estou tendo com o meu xará, Ricardo Lengruber. Conversamos sobre Bíblia, sobre textos, nos concentramos muito
em conversar sobre a organização da Bíblia, sobre a Bíblia hebraica, né, o que a gente chama de Antigo Testamento. E eu quero dar bem-vindo a vocês, a turma que está voltando, sejam bem-vindos de volta. E se você está chegando agora, a gente já na primeira hora conversou um monte sobre Bíblia, organização, texto, foi riquíssimo. E agora nós vamos conversar sobre toda essa ideia que nós temos de heresia, de legitimidade, né, de Bíblia, ou de Bíblia não, de teologia. E a gente vai então entrar nesse assunto agora. Estou esperando só o Ricardo se conectar aqui e a gente então volta a conversar sobre isso. Seja bem-vindo de volta, amigo. Obrigado, Ricardo. Acabei de receber aqui uma mensagem aqui de um aluno meu lá do Rio, o Márcio, dizendo que está gostando muito do nosso bate-papo aqui. Um abraço para o Márcio, que bom. Então, vamos conversar sobre isso, sobre toda essa ideia, né, de ortodoxia, porque no começo da fé cristã, e até mesmo dentro da tradição judaica, propriamente dita, me parece que, quer dizer, dentro da tradição judaica, muito mais do que dentro do cristianismo, há uma flexibilidade muito grande, né? Uma das anedotas que se tem do mundo judaico é que se você reunir 7 rabinos ao redor de uma mesa, você tem 8 opiniões, né? E parece que nós procuramos ter assim, uma visão muito rígida, muito hermética da fé, em que se proíbe muito o pensar, o elastecer os pensamentos, as ideias. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, Ricardo, quando você fez a proposta do tema, né, para a gente conversar um pouco sobre como é que está exatamente, heresia, né, crer na infalibilidade. Não crer na infalibilidade da Bíblia. Não crer na infalibilidade da Bíblia, né? Eu fiquei pensando, assim, hoje à tarde, estava aqui pensando sobre o tema, fiquei pensando primeiro na palavra heresia mesmo, né? Uhum. Eu gosto muito, claro, a gente podia aqui conversar sobre livros, historiadores das ideias do cristianismo ao longo do tempo, mas eu gosto muito de uma sacada do Rubem Alves, que ele diz o seguinte: olha só, a primeira coisa que a gente tem que perceber é que heresia é a doutrina que perdeu, né? Vamos começar por aí, ou seja, o que a gente chama de ortodoxia, né, a opinião correta, a opinião reta sobre um determinado assunto, ela é a oficial, na verdade, né? Ela é a oficial. Eu estou tendo uma experiência agora, como eu te disse no início, né, de estar estudando direito. E deve ter alguém aqui conosco que é advogado, que já estudou direito. Tem uma coisa muito curiosa, eu fico até um pouco incomodado do direito, que as referências bibliográficas, em geral, são chamadas de doutrinadores. Isso é muito curioso, né? A gente que fica ali analisando os discursos, né? Os doutrinadores. E entre os doutrinadores do direito, existem correntes majoritárias, correntes minoritárias, existem vozes discrepantes. Então, um juiz lá, quando está, por exemplo, fazendo lá tomando a sua decisão, pronunciando a sua sentença, ele vai buscar jurisprudência, vai buscar doutrina majoritária, né? Por que eu estou dando esse exemplo, né? Porque é um instrumento de poder. A ortodoxia, ela é basicamente um instrumento de poder. Então, você imagina, Ricardo, o que é a riqueza dos textos que a gente acabou de mencionar, né? Vamos pensar no caso do Novo Testamento, porque isso fica mais evidente para nós. Há no Novo Testamento claramente a voz das mulheres presentes na vida de Jesus, nas primeiras comunidades, na missão, digamos assim, daquela igreja recém-nascida ou nascitura, né? Mas onde estão as mulheres na igreja oficial de pouquinhos séculos logo depois, né? Ou seja, houve um determinado enviesamento das leituras. Então, como a Bíblia
é um texto, e como todo e qualquer texto, ela tem múltiplas possibilidades de leitura, ela não tem todas as possibilidades, mas ela tem múltiplas possibilidades. Né? Não dá para ler azul. Não dá para dizer que Jesus, não dá para dizer que Jesus foi uma mulher asiática, né? Exatamente. Não dá para dizer isso, né? Mas dá para dizer uma série de coisas sobre Jesus que não são ditas, né? Nós fizemos uma coleção de coisas ortodoxas sobre Jesus e sobre todos os outros personagens, doutrinas, etc. Né? Pensemos, por exemplo, Ricardo, numa doutrina como a doutrina da Trindade. Riquíssima, maravilhosa. A história do cristianismo, se a gente estudar só a Trindade, a gente já estudou, tem material para uma vida inteira e mais algumas encarnações, se fosse o caso. Né? Mas, convenhamos, a Trindade é uma construção epistemológica, é uma construção filosófica, teológica, baseada nos textos. Ela não decorre necessariamente dos textos. Ela foi construída a partir deles. Né? Outras possibilidades ortodoxas poderiam aparecer. Né? Então teve alguém aqui que perguntou o que afinal de contas é heresia? Né? Eu acho que a heresia é exatamente isso, ou seja, grupos minoritários dentro das comunidades que têm uma leitura diferenciada, digamos assim, de determinado tema e que são combatidas, grupos esses que são combatidos, né, pelos grupos que tomaram e se encastelaram no poder da igreja. Com isso eu estou dizendo que a ortodoxia é necessariamente um instrumento de poder opressor e que a heresia seria o vigor da fé, da leitura. Não estou dizendo isso. Né? Mas há essa relação. Então, por exemplo... Assim, não tem como, a gente não tem como dizer também, o Ricardo, porque também a gente, por eles terem sido o grupo que se perdeu, o que nós sabemos da heresia é o que o grupo que ganhou está contando sobre eles. Né? Sim. Quer dizer, por exemplo, na disputa entre Pelágio e Agostinho, nós temos quase nada de Pelágio. O que nós temos é o que se reporta sobre Pelágio, quer dizer, demonizando-o, diminuindo-o e desvalidando aquilo que ele falou. Né? Então, você já chega com toda essa carga negativa, porque o grupo que ganhou é o que está contando. Né? Não é o leão que está contando a história, é o caçador. Né? Exatamente. Isso me fez lembrar, no caso do Antigo Testamento, da imagem que nós temos, por exemplo, do Reino do Norte, o Reino de Israel. Né? Essa imagem, ela existe por conta de quem contou a história. E, ao que tudo indica, quem contou as histórias do Norte, usando documentação vinda do Norte, porque era o reino, digamos assim, melhor instituído naquele momento, né? Foi o Sul. E o Sul, ele enviesa a sua leitura, né, do rei que foi temente a Deus e do rei que não foi temente a Deus. E, em geral, os reis do Norte não são tementes a Deus. Não tem nenhum rei do Norte que tenha sido descrito como sendo temente a Deus. Todos foram ruins, né? Pois é, quer dizer, tem alguma... Já é de se suspeitar, né? Isso já é uma... A gente já precisa botar a pulga atrás da orelha e perguntar, quem está contando essa história? Não é verdade? Agora, tem um fato que você estava mencionando, você falou de Pelágio e Agostinho, né? Imagine, Ricardo, na nossa experiência, né? Eu sou uma pessoa muito pouco ligada a essas discussões, eu sou até meio burro em relação a elas, sou mal informado. Mas por que calvinistas são sempre cada vez mais calvinistas? E arminianos são sempre cada vez mais arminianos quando começam a discutir calvinismo e arminianismo? Porque calvinistas leem textos calvinistas, e de teólogos e de manuais calvinistas. Então, ele olha para o problema do arminianismo, e vice-versa. Isso é muito próprio, digamos assim, dos grupos. Né? Eu me lembro, Ricardo, eu esqueci o nome dela agora exatamente, de uma professora de Novo Testamento. Eu tive um bate-papo com ela em Buenos Aires, no ISEDET,
e ela dizia uma coisa muito curiosa. Aquelas mulheres que estão lá nas cartas pastorais, né, aquelas mulheres que se vestem, que se adornam e que falam em público. E eu até então, você vê como que os nossos olhos são viciados a ler a coisa de uma maneira e a gente acaba não enxergando nada de outro jeito. Ele falou assim, essas mulheres me parecem sacerdotisas. Os textos, eles dão para essas mulheres um lugar e todo uma performance, digamos assim, muito própria daqueles textos lá do Levítico, do Antigo Testamento, né? Com a fala, com as estolas, com aquela posição. E por que é que essa mesma igreja, já no primeiro século da era cristã, começa a silenciar essas mulheres? É uma disputa de poder, né? E a gente não pode fugir disso, né? A questão das mulheres no cristianismo é uma questão central, né? Nós, desde sempre, fomos uma instituição que segregou e que deixou de lado as mulheres, né? Então, só para ilustrar um pouco essa história da heresia, né? Então, ainda puxando a questão da heresia, me parece também, que eu queria também puxar aí um pouco, a influência da racionalidade, do racionalismo grego, helênico, dentro do cristianismo. Porque me parece que dentro da cultura semita, é isso que eu falei com você, parece que o judeu não é tão preocupado com exatidão teológica. E muito menos se você voltar no tempo, né, 4.000 anos. Essa coisa de ser exato, de ser ortodoxo, né, de ser correto na sua... Quer dizer, não fazia parte da narrativa, de ser exato, né, de ser jornalístico, de ser factual naquilo que você está dizendo, que me parece ser uma obsessão mais helênica, mais grega, mais, entre aspas, ocidental. Como é que você vê essa influência do pensamento grego, do pensamento helênico, na nossa elaboração, né, da teologia, né, como a gente transforma Deus num objeto de pensamento, de análise, de escrutínio? Pois é, eu acho que faz todo sentido essa sua percepção, né? E o mundo grego, ele é muito maior do que a Grécia, né, na antiguidade. É uma visão de mundo que tomou conta de todo o entorno do mar Mediterrâneo, norte da África, sul da Europa todo, região do Oriente Próximo, Ásia Menor. É um dos poucos casos históricos em que o dominador foi dominado, né? O Império Romano dominou e a cultura foi que dominou, né? Exatamente. A cultura helênica, né? acabou dominando a cultura romana. A autoridade política e militar do tempo do Novo Testamento é a autoridade romana. E o Novo Testamento foi escrito em grego, né? Ou seja, parece uma contradição, né? Mas a visão de mundo grega ela foi pouco a pouco infiltrando, né? Então, não obstante essa força do semitismo judaico do Antigo Testamento, ela permaneça, né? Ela permaneça na figura de Jesus. Jesus não é um doutrinador. Jesus não é um teólogo sistematizador. Jesus é um contador de histórias. Né? E histórias que muitas vezes põem muito mais dúvida. Né? As parábolas são de uma beleza, não é, Ricardo? Um homem encontrou um tesouro no seu terreno. Um homem fez um banquete. Quer dizer, são histórias que inquietam a gente o tempo todo. Né? Porque tentar sistematizá-las, tem gente que consegue organizar apertando daqui, tirando dali, consegue dar uma organizada. Mas a coisa é muito plural, digamos assim. Até porque não é dele Jesus pessoalmente apenas. Ele reverbera toda uma cultura de histórias, uma cultura narrativa, né, que eclode ali naquele momento. Acho que esse é um ponto. E o outro ponto é esse que você mencionou, essa tentativa da sistematização. Agora, eu repito e insisto, essa questão da sistematização,
ela é muito mais, assim, na minha modesta forma de compreender a coisa, muito mais uma ferramenta para o poder se estabelecer e se manter do que propriamente uma finalidade. Né? Ou seja, aquelas grandes igrejas, aquelas grandes comunidades primitivas cristãs que começam a se formar, vamos pensar em Jerusalém, Éfeso, as igrejas na Ásia Menor, a própria Roma, né? Essas igrejas, elas disputam espaço no cânon, né? Quem leu a história dos concílios, por exemplo, quem leu ali toda aqueles conflitos havidos, percebe isso muito claramente. E com o passar do tempo, Roma, é muito curioso que a sede da igreja, né, pelo menos da igreja ocidental, seja a sede do império que assassinou aquele que é o precursor dessa igreja. Né? Isso a gente nunca parou, né, assim, para pensar nisso com a devida atenção, mas isso mostra isso muito claramente. Então, por exemplo, quando eu falei de trindade, você falou de pensamento grego. Puxa vida, eu tive um professor de trindade na faculdade de teologia, que ele foi construindo um edifício filosófico de pessoa, substância, comunhão, enfim, pericorese, que no final eu disse assim, se tirar uma cartinha ali de baixo, desaba tudo, né? Eu estava preocupado. Né? Mas é isso, porque há um rigor, né, muito grande. E aí, Ricardo, eu me permitiria, só para concluir essa minha ponderação, dizer o seguinte: as teologias decolonizadas, né, que é um termo que está aí na moda agora, o pessoal tem utilizado muito, elas têm feito um movimento de retorno, não à ortodoxia por si só, mas um movimento de retorno às experiências que as pessoas, que as comunidades, que os povos, que os homens e mulheres simples, né, do dia a dia fazem da leitura da Bíblia. Né? Você deve ter tido muitas vezes essa experiência como pastor que eu tive. Uma vez eu me recordo perfeitamente, eu estava fazendo um seminário no doutorado sobre cristologia, uma coisa confusa, minha cabeça estava em fogo, e eu cheguei à comunidade em que eu trabalhava como pastor, no interior, numa cidade pequenininha de 2.000 pessoas, e eu não teve jeito, né? Aquilo saiu, né? Ali na aula da escola dominical, eu falando um pouquinho sobre a morte de Jesus, o sacrifício, aquela confusão. E aí, com muito cuidado, com muito zelo, um senhor na comunidade, um senhor que eu tinha uma relação muito próxima, analfabeto, né? Ele me fez uma leitura daquilo tudo, que eu voltei lá para o meu doutorado durante a semana para compartilhar com o meu professor. Eu disse assim, olha, eu tive uma leitura cristológica da morte de Jesus que eu não consegui, lendo tudo que eu li, eu não consegui fazer. Então, o exemplo é só para a gente perceber o seguinte: às vezes a simplicidade do dia a dia, sem a preocupação com o rigor da ortodoxia, ele é muito mais rica, né? E muito mais penetrante, inquietante, missionária, do que propriamente a ortodoxia. Você falou aí eu me lembro de não sei se eu li ou ouvi o Leonardo Boff falar da mulher do fluxo de sangue, que está relatado lá de uma maneira esplêndida, fazendo um contraponto com Jairo, né? Que a narrativa ela faz um contraponto entre a mulher do fluxo de sangue e Jairo, né? Que Jairo tem uma filha de 12 anos que não quer perder, e a mulher tem uma doença de 12 anos que ela quer perder, né? E ele faz... O relato de Marcos é muito bonito, a narrativa. Literariamente falando, é uma construção muito linda. Mas, enfim, e o Leonardo Boff, ele fez uma leitura que eu achei muito interessante. Ele falou da sensibilidade de Jesus em relação àquela mulher, porque, vamos combinar, o que aquela mulher fez foi uma baita de uma superstição, né? Se eu tocar na orla do seu vestido, eu serei curada, né? Isso é uma baita de uma superstição, que a gente hoje combate, né? O pastor neopentecostal que
que está vendendo o lenço com o suor dele. E aí o Leonardo Boff faz uma leitura dizendo o seguinte, como Jesus honrou a simplicidade, entre aspas, supersticiosa de uma mulher e acolheu aquilo. Isso é de uma beleza. E aí, quando a gente... eu estou falando isso porque você falou aí do homem que era analfabeto, que fez uma leitura cristológica profunda, e às vezes a gente passa batido em textos da Bíblia que, se passassem esses textos pelo crivo da ortodoxia, esses textos não passariam. Você tem, por exemplo, no começo da igreja primitiva, você tem a escolha daquele que vai ser o sucessor de Judas por sorteio. Sim, sim. Os caras fazem um sorteio. Quer dizer, onde isso caberia dentro do nosso crivo, né, ortodoxo, de rigor e de tudo isso? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente, isso que você falou, não fique fazendo um contorcionismo para fazer o texto caber dentro da nossa compreensão grega. Eu nunca me parei para estudar isso com detalhe, até porque eu não estudo assim, o Novo Testamento com a mesma dedicação que estudo, já estudei o Antigo. Mas, Ricardo, você já parou para pensar que os primeiros textos do Novo Testamento são textos paulinos. E Paulo, ele não é um contador de histórias. Paulo é, sim, um organizador de ideias sobre a fé em Cristo. Né? Uhum. E eu brinco que para Paulo bastava Jesus ter morrido e ressuscitado. Com esses dois episódios, ele consegue manter de pé a sua teologia. E, de fato, cristologia, escatologia, pneumatologia, todos esses ias aí da teologia sistemática, elas têm em Paulo um fundamento bíblico bastante consubstanciado. Mas me chama muito a atenção que 20, 30, se tanto, né, anos depois, essas comunidades leitoras de Paulo comecem a ter a necessidade de contar as histórias de Jesus, ou seja, humanizar aquele personagem de Paulo. Né? Que não é um personagem com corpo e alma, com carne e sangue. É um personagem de ideias. Não é isso? A sensação então que eu tenho... Nós estamos fazendo agora com o Novo Testamento o que a gente acabou de fazer com o Antigo. Né? Sim. Nós estamos falando o seguinte, eu acho isso lindo, cara. Na verdade, os evangelhos são narrados para poder explicar a lógica do cara lá. Né? Exatamente. O cara está fazendo uma lógica lá e diz assim, ó, você está sabendo por que esse cara está ensinando isso aí? Deixa eu te contar a história. Né? Exatamente. E não é uma história, né? Porque a maneira como Marcos conta é distinta da de Lucas, de Mateus. João é um outro evangelho, tem um outro... tem uma outra, eu particularmente gosto muito do Evangelho de João, tem um outro vocabulário, tem outras histórias sobre Jesus. Né? Você mencionou a mulher lá com fluxo de sangue que toca na orla da veste. Aquela mulher, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, lá do cego Bartimeu. Bartimeu. Tecnicamente falando, na doutrina cristológica, Jesus, filho de Davi, é um equívoco teológico, mas isso passa completamente desapercebido. Eu diria que ignorado por Jesus e propositalmente colocado ali por quem escreve esse texto. Né? Porque nós não estamos diante de um teólogo com esse monte de livro que eu tenho aqui atrás aqui de mim, falando sobre qualquer coisa. Não, nós estamos diante de um ser humano absolutamente empático, presente com as pessoas, né? Porque eu disse há pouco, Jesus era um contador de história, mas um contador de história que colocava as crianças no colo para contar a história, né? Que sentava lá no meio dos leprosos que estavam condenados ao ostracismo, né? E ao repúdio total. O texto de Lucas é muito bonito, e Jesus, passando pelo caminho, entrou
né? Ou seja, ele não tropeçou nos leprosos e não teve jeito, parou. Não, ele fez uma escolha deliberada de ir ao encontro daquelas pessoas, né? Isso tudo faz totalmente diferença. E aí sim, eu vou ler Paulo com outro olhar. Porque aí eu leio as histórias de Paulo, ou melhor, a doutrina paulina, sob uma perspectiva humanizada, que é a perspectiva de Jesus. Excelente, excelente. Então, eu acho que é fundamental, eu estava lendo também essa semana a Karen Armstrong, em que ela, não sei se você já leu sobre os fundamentalismos, né? A Karen Armstrong, uma ex-freira também, estudiosa, principalmente do Novo Testamento, em que ela diz que a grande guinada aí, né, foi a guinada em que nós perdemos o conceito de mitos, né, de mito, e transformamos em logos, né? Logos. O logos como uma organização, né, uma organização sistemática, sistematizada, e que todo esse esforço que nós temos hoje do fundamentalismo é de relegar o mitos, né, colocá-lo como uma coisa de menor. Eu não estou nem falando do mito no conceito popular brasileiro, que considera uma mentira, né? Eu estou falando até do mitos que considera como uma verdade de menor valor, né? O que vale mesmo é a explicação lógica daquilo, né? É a explicação racional, né? O racionalismo daquilo, que é muito moderno, né? E que o fundamentalismo nasce desse esforço de transformar o mitos numa explicação racional. Ricardo, enquanto você estava mencionando, você já leu, eu estou até com ele aqui em cima da minha mesa, eu imaginei que em algum momento a gente fosse tocar no nome da Karen, a Bíblia da Karen Armstrong. Sim, uma preciosidade, né? Uma preciosidade. Olha, queria falar algumas coisas sobre essas suas intuições aí que estão me provocando aqui sobre mito, né? A primeira delas é isso. A gente precisa desconstruir essa ideia de que mito é mentira, de que mito é ruim, né? Mito é narrativa. E nesse sentido bastante amplo, a Bíblia é mito. Ou seja, ela é essencialmente mítica, né? A intuição, os humores bíblicos ela não contém mitos, ela é o mito, né? Exatamente. É um estilo. Exatamente. Por que é que a gente tem... E aí eu queria fazer um parênteses aqui, se você me permite, em duas direções, tá? Primeiro, por que é que a gente lê os mitos gregos com tanta tranquilidade na nossa cultura moderna e não lemos mitos de outras culturas com essa mesma tranquilidade? Só uma provocação que não tem a ver aqui com o nosso papo, né? Mas a pergunta é, por que eu falo sobre Zeus, sobre Cronos, sobre todo aquele arcabouço? Porque Freud, ao estudar psicologia, lançou mão disso e desreligiosizou, enfim, desteologizou esses personagens, e eles se tornaram mais puros para a mentalidade ocidental, judeu-cristã? Isso é uma pergunta, porque a gente não faz essa leitura com os mitos, por exemplo, de origem africana com a mesma facilidade. Ao contrário, nós os demonizamos, né? Essas figuras todas. Então, acho que esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto, né? Eu tive uma experiência uma vez, professor na faculdade, e professor de teologia, e tinha lá uma colega do departamento de literatura. E aí na sala dos professores a gente se encontrava sempre, né? E ela, uma pessoa experimentada, catedrática em mitologia grega. Aliás, a cadeira dela era literatura clássica, mitologia, etc. E aí um belo dia ali conversando, né? Aí eu falava, você dá aula de Bíblia? E eu achando que eu ia arrasar, né? Disse para ela assim, pois é, a mitologia... Aí ela falou, não, na Bíblia não. Né? Ou seja, tem mitologia... Mas por quê? Porque ela, evangélica que era, ciosa do texto bíblico, né? Ela não conseguia fazer esse movimento de ler os textos bíblicos com o mesmo ferramental, com os mesmos pressupostos, né, que ela lia toda a mitologia. Então, acho que esse é um primeiro ponto. O outro ponto, Ricardo, que eu queria tocar
E de novo eu volto a essa experiência dos evangelhos. Como é que começa o evangelho de João? Hologos sarx egeneto, ou seja, o verbo tornou-se carne. Né? É muito curioso porque o evangelho ele inaugura-se trazendo a seguinte ideia: eu preciso sair do mundo da ortodoxia, eu preciso sair do mundo do logos. Né? Eu preciso ir onde eu estou, onde está o ser humano. Né? Então, a primeira afirmação de João, que eu acho particularmente um dos textos mais bonitos da Bíblia, né? Aquelas interpolações ali, fala de João, fala de Jesus e fala de João Batista, fala de Jesus e fala de João Batista, é até meio confuso, né? Uhum. Parece que tinha dois textos e caiu no chão, quando juntaram aquilo ficou misturado e alguém copiou interpoladamente. Mas é de uma riqueza teológica belíssima. Por quê? Porque a teologia cristã ela pode ser dita por meios racionais, e não há nenhum pecado, não há nenhum problema nisso, sistematizados, metodologicamente organizados, mas essencialmente a teologia cristã ela parte de outros pressupostos, que é o pressuposto de casa. Por acaso, eu tô até, assim, ainda é muito incipiente na minha cabeça, mas eu quero pregar uma mensagem em João, aproveitando, eu tô com isso na cabeça faz alguns dias, que João começa com toda essa complexidade, que é um pensamento complexo, né? Sim, sim. É um pensamento complexo. Você tirar o logos, que é um conceito, né, uma ideia, e dizer que ele se faz carne. Então, João começa com uma complexidade muito grande, mas, estranhamente, o Evangelho de João, depois de toda essa complexidade aí do capítulo 1, o Evangelho de João termina de uma maneira tão singela, que é Jesus na beira da praia preparando o café da manhã dos discípulos que estavam pescando. Uma refeição. Uma refeição. Então, veja, quer dizer, isso é que eu acho lindo, que que essa transposição do Logos para o se fez carne vai aparecer no último capítulo do Evangelho de João. Ali, a encarnação. É ele preparando os discípulos e dizendo: venham comer, venham cear comigo, venham. Quer dizer, ele preparando, que eu acho que é isso, né? O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Né? É pegar toda essa complexidade, toda essa coisa que para nós, conceitualmente, às vezes, é um mistério que a gente não consegue alcançar até as profundidades ou até a extensão última desse mistério, e transformar isso numa coisa singela que é lavar os pés, que é preparar comida, que é colocar alguém no colo, que é tocar ou deixar-se tocar por alguém que se aproxima da gente. Quer dizer, essa capacidade de transformar conceitos complexos em atitudes singelas. O Evangelho, de uma maneira geral, especialmente o Evangelho de João, não sei se você concorda, ele é aquele movimento que Paulo lá chama de kenosis, né? Kenosis, né? Ele é a encarnação propriamente. Se a gente pudesse fazer uma linha, né? Não é a mais adequada, né? Vem de cima para baixo, ela vai se encarnando. É ruim isso, né? Porque a carne parece que ela está embaixo, né? Então, mas só para a gente ter essa noção. Outra coisa, Ricardo, que me chama muita atenção, já que a gente falou do Antigo Testamento, né, e o exílio ali como o filtro pelo qual toda a história é narrada, eu acho que nos evangelhos isso acontece com a morte de Jesus. A morte de Jesus ela é fundamentalmente o grande ponto de interrogação da fé cristã. Ali, naquele episódio, nós tínhamos
a possibilidade da morte definitiva de uma religião que já nasceria morta, ou então a eclosão disso tudo que a gente está vendo aí, que é o vigor do cristianismo, né? E a maneira como Paulo, como os escritoras do Novo Testamento, especialmente os evangelistas, fizeram essa filtragem, né, é que faz toda a diferença. Já houve quem disse, né, um alemão, o exegeta, o Oscar Kuhlmann, ele dizia que o evangelho a gente precisa ler de trás para frente, no sentido de que eu preciso entender que quando Mateus e Lucas contam episódios da infância, entre aspas, de Jesus, né, eles o fazem a partir da ressurreição. Né? Ou seja, sem o filtro da ressurreição não é possível ler nada para trás. Né? Isso faz toda a diferença. Né? E aí, Paté, a gente teria aqui mais uma rodada de live aqui para conversar sobre o significado da morte de Jesus. E aí você me permita só dizer o seguinte, é heresia não crer na infalibilidade da Bíblia? Eu pergunto, é heresia não crer na morte de Jesus como sacrifício? É heresia fazer algum tipo de pensamento sobre a morte de Jesus que não seja simplesmente sob o viés daquele que se entrega para perdoar? Né? Tem um autor, eu me esqueci o nome dele agora, El Dios Sádico, é o título da obra dele. Ele se pergunta, mas que Deus é esse que quer a morte de um filho para salvar uma turma de pecadores que não tem nada com esse filho, muito menos com esse Deus? Né? Que nível de perversão, entre aspas. Ou seja, o que eu estou dizendo há possibilidade de ler a morte de Jesus sob outras perspectivas. Esse é o Varrone? Acho que é. Varrone. Eu li essa obra dele, é lindo. Porque é isso, né? No fundo, quando a gente pensa na ortodoxia, a gente fica muito preso a ideias pré-determinadas. E a gente precisa levar em consideração que essas ideias foram construídas por alguém. Né? E eu tenho liberdade de pensar de outra forma. Né? Pode ser que eu chegue ao final desses meus pensamentos e diga assim, bom, isso não faz muito sentido. E aí eu volte lá para o meu porto seguro. Não há problema. Mas eu acho que esse exercício é importante. Né? Fazer uma ilustração aqui que eu acho que talvez ajude. Eu acho que os grandes navegantes, eles não começaram fazendo a circunnavegação. Né? Começaram ali numa canoa pequenininha fazendo um passeio na praia. Ia e voltava. Até que vão ganhando fôlego, vão ganhando experiência, vão ganhando coragem e vão embora, mar adentro. Acho que é assim com tudo, né? Exatamente. Assim, a provocação minha sobre a questão da infalibilidade da Bíblia é exatamente a gente pensar que a Bíblia ela é complexa, contraditória, porque ela é uma produção humana, ela não é docética, né? Ela não é um texto, ela não é um livro docético, quer dizer, vindo do céu, ela é uma produção humana, ela tem contradições, ela não concorda o tempo inteiro com ela mesma. Nós temos contradições nos textos atribuídos a Paulo, nós temos contradições nos textos considerados os textos canônicos dos evangelhos, e o que eu acho interessante é isso, é que nós não precisamos de um texto infalível. Não há necessidade de um texto infalível. E essa é a minha crítica que eu faço muitas vezes à própria leitura. E aí eu vou, como você é um estudioso e conhece muito mais do Antigo Testamento que eu gosto sempre de dizer assim, a leitura que nós fazemos de Gênesis capítulo 1, ela já começa viciada, do capítulo 1 de Gênesis em diante. Por quê? Porque eu leio Gênesis não a partir de uma ótica grega, helênica. Eu não leio o Gênesis a partir de uma necessidade de colocar o cosmos em ordem.
Porque no texto inicial lá diz assim, havia caos, né, sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre esse caos, né? Ele estava, na expressão em inglês, né, hovering over, né? Estava ali, por cima ali, o Espírito de Deus sobre o caos. E quando ele diz haja luz, ele não põe em ordem o caos. Quer dizer, na minha opinião, quando ele diz haja luz, é o seguinte, vamos começar a história. A história começa a partir de agora, e o nosso desafio humano não é colocar ordem no caos, no cosmos, porque essa é uma ambição grega. A nossa necessidade, e é o texto da Bíblia, é como é que a gente produz beleza, história, vida, a partir do caos. Nós vivemos num mundo caótico. As nossas famílias são caóticas. As nossas famílias são disfuncionais. Eu não nasci numa família perfeita. Você não nasceu num mundo pronto. Esse mundo não existe. Essa é uma ambição grega de simetria, de ordem, que não está presente na cultura semita. A cultura semita vamos produzir, e a gente produziu e conseguiu produzir vida, e conseguiu produzir a partir de famílias disfuncionais, a partir de histórias desconexas, de histórias que não se encaixam, aquilo que o Rubem Alves falou, né? É um vitral, é um mosaico. É um caleidoscópio. Eu não preciso, as peças não precisam todas estar encaixadas. Eu não tenho que colocar... eu já até falei sobre isso, vivo falando, né? A ideia de que eu tenho que... o título de um livro também, americano, que chegou aqui no Brasil e fez sucesso. Ponha em ordem o seu mundo interior. Quem coloca em ordem o seu mundo interior? Quando? Quem faz isso? Quem fez isso? Ninguém, né? Nós somos esse poço de contradições com um desafio de promovermos justiça, de promovermos o bem, de promovermos beleza, de contarmos histórias, de vivermos e de, nessa vida, encontrarmos algum sentido, alguma beleza. É assim que eu leio a Bíblia. E eu acho até mais, sabe, Ricardo? Quando você fala de Gênesis 1, que a gente já começa uma leitura viciada do texto, né? Vou falar aqui um pouquinho como exegeta, né? Aqueles títulozinhos lá que os editores, tradutores colocaram, aquilo é uma tragédia, porque a gente já vai para o texto com uma interpretação pré-fabricada, né? Por quem traduziu e colocou aquele título. Aquele título não pertence ao texto. Não estou aqui querendo ser literalista, não. Né? Eu acho que é perfeitamente possível. Mas ela, de certa maneira, já direciona a nossa leitura. Você falou de Gênesis 1. Eu vou para o texto pensando em caos e cosmos, porque é a criação. Né? O que você diz é muito interessante. Haja luz no caos, né? Porque haja luz iluminar, é mais ou menos aquela história do teatro, né? Que está de cortina fechada, luz apagada, toca-se a campainha e vai começar. E aí acendem-se as luzes e é aquele cenário que está ali. Né? Depois eu vou te mandar um videozinho, vou procurar achar aqui uma animação sobre isso, do Gênesis, e aí se você puder compartilha com o pessoal aí no seu Insta, que é uma brincadeira com isso. Agora, em Gênesis 2, Ricardo, né? Quando eu abro o texto para ler, Gênesis 3, a queda do homem, eu já vou com uma má vontade para esse texto total. Você conhece esse texto do Kushner? Harold está de cabeça para baixo para mim, o quanto... o quanto é preciso ser bom. Eu conheço o Rabino Kushner de outros livros, mas esse livro em particular não conheço. É muito interessante. Ele faz uma releitura do conceito de queda, mas vai em frente. Que eu acho que é um pouco no caminho do Kushner, do que eu já li dele, né? Porque, primeiro, que numa queda não tem um verbo cair, não tem um verbo quedar, não tem nada disso ali. Tem uma escolha. Tem uma escolha deliberada e que inaugura a história. Né? Ou seja, comer
o fruto do conhecimento do bem e do mal, eu daria um nome moderno para isso, chama ética, né? Ou seja, saber fazer separação das coisas, saber escolher caminhos em detrimento de outros, né? É uma atitude feita pela mulher e que foi culpabilizada, demonizada a história inteira, mas é a atitude da libertação humana, ou seja, né? O Rubem Alves, ele tem um texto que ele diz assim: a gente deixou de morar num jardim preparado por Deus e assumiu o risco de fazer os nossos próprios jardins, de construir as nossas próprias histórias, Exatamente. com todas as nossas contradições. Isso muda a teologia cristã desde o seu fundamento, porque a teologia do pecado original, ela, de novo, para a gente voltar a falar daquela questão da ortodoxia, ela não é uma teologia que está descrita na Bíblia como Agostinho, por exemplo, fez, como Lutero fez, reformadores, teólogos até hoje fazem. E que não faz parte da cultura semita, né? Exatamente. Não fazia parte. Exatamente. Enfim. E Jesus não tratou ninguém, quer dizer, nenhum dos seus pares, a partir dessa ótica aí, da queda, da corrupção. Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou os pais dele? Não é verdade? A resposta é não, é a glória de Deus, né? Quer dizer, Jesus está em outro tom, né, com relação a essas questões, né? Muito bom, Ricardo. Muito bom, obrigado. Vamos terminar, porque senão a gente passa aqui 3 horas conversando. Eu adoro. Agora, se você me permite, é heresia crer, não crer, melhor dizendo, na infalibilidade da Bíblia. Percebe como que nós tratamos de todos esses temas do título de maneira bíblica, no sentido de maneira desorganizada. Porque a gente falou um pouco sobre o que é a heresia, a gente falou um pouco sobre essa noção lógica do crer como um ato racional, né? Tratou dessa questão da infalibilidade sob a perspectiva mágica, mecânica, necessária, né? E não tem nada disso, né? E não tem absolutamente nada disso. Esses dias eu assisti um vídeo aqui de um pastor bastante conhecido aí no Brasil, ele dizendo o seguinte, falando sobre infalibilidade e sobre inerrância, fazendo uma divisão ali que eu vi aquilo uma vez, eu vi a segunda porque eu não estava entendendo. No fundo é porque não faz sentido, né? Ou seja, não existe isso, né? Não existe. A Bíblia é a palavra de Deus, né, para aqueles que acreditam dessa forma, porque eu preciso desse pressuposto para tê-la como palavra de Deus, porque do contrário ela não é. Né? É uma escolha que eu faço, uma escolha de fé. É a palavra de Deus escrita na história e na palavra dos homens. Né? E olha que coisa bonita, né? Eu sempre digo isso assim, para as pessoas. Não fui eu que, com meus alunos, Chico, mas professor, tem um monte de texto diferente, tem um monte de tradução possível, que confusão. Eu falei, mas não fui eu que escolhi isso. Foi Deus que escolheu se revelar dessa forma. Ou seja, ele se revelou não no cosmo, mas no caos. Né? No caos, exatamente. Meu companheiro, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam nessa live. Acabamos ficando aqui quase 2 horas já conversando e parece que o tempo voou. Muito bom, Ricardo. E cuide-se nessa loucura que estamos vivendo e vamos marcar uma outra hora aí para a gente conversar. Vamos sim. Ricardo, muito obrigado. Prazer, uma honra estar aqui no seu Instagram, junto com seus convidados. Estou à sua disposição. E vou te chamar para o meu canal também, em qualquer momento desse, para a gente bater um papo a 2 assim. Vamos pegar um tema bastante, como diz o nosso amigo comum Longini, bastante periculoso. Eu desafiei o Longini, ele falou nada a temer a não ser fugir da luta. Né? Fugir da... Como é? O texto. Muito bem. Muito bem. Forte abraço e boa noite para todos. Boa noite. Tchau, tchau.